Olá, nós estamos aqui de volta. Esses programas desses vídeos são para você, instrutor, que vem fazer o curso de instrutor aqui na nossa plataforma de Universidade Bombeiro Educador. São para vocês, bombeiros civis, que participam dos nossos cursos, ter orientação, ter o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é ético, aquilo que é antiético, aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. Nós não estamos aqui para criticar as atividades relacionadas à segurança contra incêndio ou bombeiro civil. Nós estamos aqui colocando a nossa opinião de profissional técnico na área de educação física e que atua há 40 anos promovendo a qualidade de vida e a saúde aos bombeiros que estão em nossas mãos. Então, agora nós vamos falar sobre os exercícios físicos, os seus benefícios e os seus malefícios quando realizado de maneira incorreta. Então vamos falar aqui. Nós já falamos aqui para vocês sobre a criação da lei do profissional de educação física, criando o seu conselho, a lei 9.696 de 98. Então é uma lei muito nova que criou lá o sistema CONFEF, né, que é o Conselho Federal de Educação Física, e os CREF, Conselhos Regionais de Educação Física, ok? Bom, só para a gente elucidar aqui, o Corpo de Bombeiro, que é um órgão aqui em São Paulo da Polícia Militar, eles, antes de 98, ele já tinha profissionais de educação física, porque a primeira escola de educação física no Brasil é a escola de educação, a Universidade, né, de Educação Física, ou Escola Superior de Educação Física da Polícia Militar. Foi a primeira escola de educação física criada no Brasil, veio da França, os profissionais, e criaram essa escola. Anteriormente, a Escola de Educação Física não era uma universidade, os seus cursos não eram reconhecidos, mas mesmo assim a Polícia Militar formava os seus profissionais de educação física para que eles pudessem atuar dentro ali do quartéis, formando os programas de treinamento e de capacitação. Bom, em um dado momento, a Escola de Educação Física foi reconhecida pelo MEC como Universidade de Educação Física. E aí os cursos na Escola de Educação Física da Polícia Militar passaram a ser cursos superiores, reconhecidos pelo MEC. E esses profissionais, eles eram formados para trabalhar na área privada, fazendo atividades extra-corporação, que pode ser feito atividade de professor, médico, enfermeiro. Então, na educação e na saúde era permitido a atividade de bombeiro lá na década de 70, 80, certo? Depois da Constituição, foi liberado as atividades extra-corporações que não comprometiam a sua atividade pública. Inclusive, a atividade de bombeiro civil. Então, os profissionais bombeiros passaram a atuar como bombeiros civis também nas plantas, porque era um serviço regulamentado, essa atividade, e não tinha problema nenhum com a corporação. Mas vamos continuar aqui, porém, vamos continuar aqui com relação a essa questão do exercício físico. Então, lá no Corpo de Bombeiro, a gente vai falar especificamente nisso. Quando nós chegamos em 85 no Corpo de Bombeiro, lá no primeiro grupamento de salvamento, existiam lá 2 professores de educação física formados pela Escola Superior de Educação Física, que eram responsáveis pelo treinamento da prontidão. Então, eles trabalhavam num período de um dia sim, um dia não, um professor num dia, o outro professor no outro. Então, os professores tinham um programa de treinamento para os bombeiros do primeiro grupamento de salvamento, se eu não me engano, eu lembro aqui só de um deles, que é o Pércio, né? Mas tinha um outro, me desculpa, eu não estou lembrando. Excelentes profissionais, eles montavam o programa. Nós entrávamos na prontidão, conferíamos o material, fazíamos check-up, tomávamos café, colocávamos o uniforme de educação física, 9 horas tinha um professor de educação física para treinar, né? Tinha um programa de treinamento para aquela prontidão de serviço. E aquele programa, ali, você tinha um contato com o profissional e você pedia para ele um programa especial na sua folga, como eu fiz um programa especial para natação. Era muito ruim, né? Péssimo, era um martelo sem cabo. E aí eu, na folga, era recruta, eu ficava lá na piscina nadando com a orientação dele. Inclusive, fazia educação física na minha prontidão, quando saía de serviço, eu acompanhava lá a atividade física da outra prontidão, com o objetivo de ter uma melhora
e um ganho físico necessário para a atividade de bombeiro, estava chegando naquele momento. Então, a Polícia Militar sempre foi consciente e legalista nesse sentido. A partir de 98, ainda com a criação do professor de Educação Física, do CREF, esses profissionais se registraram no CREF, têm o seu registro e passaram toda a atividade física nos quartéis tinha que ter um professor. O que a Polícia Militar fez? Como ela não tinha muitos professores, ela criou um curso de auxiliar de treinamento e condicionamento físico, que é um curso de 6 meses, 8 meses, foi o que eu fiz. Então, eu fiz esse curso especializado para poder ministrar aula nas minhas prontidões, a priori, porque eu era o sargento responsável pelo treinamento físico quando não tinha um professor. Então, eu queria ter conhecimento para poder atuar dentro da lei. Então, eu fiz esse curso que, dentro da polícia, me dava a permissão para ser professor de educação física. Com o advento da lei 9, da educação física, como nós falamos aqui, eu passei a ter um registro no CREF. Então, eu tenho registro para cursos de salva-vida, cursos na área de salvamento aquático, eu assino um CREF específico, especializado para essa área aquática. Sou um professor especializado para salvamento aquático, tá certo? E aí, só pegando um gancho, todos os projetos de lei que estão lá no Senado e no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, prevê que para a profissão de salva-vida tenha um responsável técnico, e esse responsável técnico, além de ser o instrutor proficiente ou qualificado para as atividades de salvamento aquático, você tem que ter um professor de educação física específico para essa atividade aquática. Então, fiquem atentos, vocês que são professores de salvamento aquático, se qualifiquem, porque vai ser exigido algumas qualificações. Uma delas é ser professor de educação física, para assinar o certificado e dar credibilidade e validade como responsável técnico na formação do guarda-vida e salva-vida. Bom, então, por que se criou isso? Porque diversas lesões aconteceram durante a atividade do bombeiro lá na Polícia Militar. Então, eram submetidos a exercícios sem conhecimento, sem a competência legal também, né? E quem dava o treinamento colocava os bombeiros em risco, com diversas lesões. Então, para evitar essas lesões, que foi feito um apontamento na época, percebeu-se que essas pessoas sem conhecimento, sem formação, estavam causando lesões sérias na nossa tropa, e aí estabeleceu-se o critério da regra legal, ou seja, somente professores de educação física poderiam acompanhar atividades físicas. Então, se você fosse jogar um futebol, tinha que ter um professor de educação física responsável. Se você fosse jogar um basquete no quartel, tinha que ter lá um profissional da área de educação física responsável. Então, essas atividades foram restritivas, né, para que não produzissem lesões na tropa. E isso foi ganhando essa consciência, tá certo? Então, nós vamos falar aqui agora sobre as lesões provocadas por profissionais que não são da área de educação física, quando ministram aulas para, especificamente aqui, bombeiros civis, ok? Então, quais seriam essas lesões? Então, vamos lá. Então, exercícios físicos sem orientação, que nós já conhecemos, né? Sem a orientação de um profissional de educação física, pode causar várias lesões musculares, ligamentares e ósseas, ok? Problemas ortopédicos, dores de lombalgias, problemas de saúde, como arritmias e tontura, e agravar condições pré-existentes, né? Como diabetes, colesterol alto, ok? Como pressão alta. Então, existe outros problemas pré-existentes que você pode agravar, até músculos esqueléticos. Bom, quais são os riscos mais comuns e problemas que nós encontramos com atividades físicas realizadas por pessoas que não são profissionais da área de educação física? Esses riscos comuns são lesões. Quais são essas lesões? Musculares, ligamentares e ósseas. Musculares, você pode ter distensões, você pode ter estiramentos. Ligamentares, entorses em articulações, como joelho e tornozelo. Ósseas, fraturas por estresse. Você também tem, especialmente em casos de fadiga excessiva, esses estresses, né? Problemas ortopédicos, que nós podemos ter dores,
articulares, agudas e crônicas. As agudas são aquelas imediatas, e as crônicas são aquelas que você vai levar para o resto da vida. Lombalgias, né, e outras dores na coluna. A coluna, principalmente, do bombeiro. Esforços de levantar vítima, esforço de levantar equipamento, esforços em posições não ergonômicas, isso vai trazer sérias complicações para você lá no final da sua vida. Se você não tiver, durante a vida profissional, intervenções cirúrgicas nessa região. Tendinites, né? Os riscos cardiovasculares envolvendo atividades físicas não praticadas com a orientação de um profissional de educação física. Arritmias, tonturas, você, em casos extremos, até mesmo a morte súbita, a parada cardíaca, especialmente para pessoas com condições pré-existentes. Lembrando, o nosso público de bombeiro civil é um público eclético, que vai de 18 a 60, 70 anos. Então, os professores de educação física vai saber dosar de acordo com a avaliação que ele faz física de cada paciente, de cada cliente ou de cada bombeiro, e ele vai dosar um treinamento para essas diferenças, né? Outros problemas que podem acontecer: cãibras, agravamento de doenças pré-existentes, como diabetes, problemas cardíacos, já falamos aqui, dificuldade em atingir objetivos de forma eficaz, já que a intensidade e tipo de treino não é adequado para a pessoa, tanto para a idade como para as suas características físicas e anatômicas. Como evitar esses problemas? Então, primeiro, é o que a gente está batendo aqui nesse programa: procure orientação profissional. Então, é importante ter um educador físico dentro de uma escola de formação de bombeiro, que vai ser responsável pelo programa. Ah, mas fica caro, mas você tendo esse responsável técnico, ele cria o programa, ele desenvolve esse programa, treina o seu instrutor, e o seu instrutor pode ministrar com orientação dele, auxiliar nessa aplicação desse programa físico para bombeiro civil. Nós precisamos criar um programa físico para bombeiro civil, para que ele se mantenha com qualidade, com segurança e que ele trabalhe em plena condições de saúde física para poder realizar a sua profissão. E salvar vidas não é fácil. Depende de condição física, e muita condição física. E nós temos que começar a mudar essa formação. Faça uma avaliação médica, então, antes do seu colocar o seu grupo lá de bombeiro civil em uma atividade física, o professor de educação física, estando lá, ele vai pedir uma avaliação médica, com exames médicos específicos para bombeiro. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre esses exames médicos específicos para bombeiro civil, e que você, como bombeiro, também deve fazer por consciência, para que você tenha uma vida longa, com qualidade, e chegar lá na velhice, você ter uma qualidade de vida para gozar da sua aposentadoria. Tá certo? Então, esses exames médicos serão feitos e, a partir desses exames médicos, o professor de educação física vai montar o programa para a atividade física na formação de bombeiro civil. Respeite seus limites, né? Então, evite exercícios que pareçam está além do seu preparo físico. Então, o professor de educação física vai te orientar até onde você pode fazer, o que você pode fazer sozinho e como deve fazer. Priorize a técnica correta. Então, um profissional vai garantir que você faça o exercício com a técnica correta. Um exercício mal feito pode atrofiar e não ter o benefício que você precisa naquela região do corpo, pode causar um defeito permanente anatômico, ou pode causar uma lesão crônica que você vai levar para o resto da vida, impossibilitando você de trabalhar como bombeiro civil ao longo do tempo. E inclua pausas, né, na rotina. A gente sabe que é estressante, o bombeiro civil faz bico, trabalha num emprego físico, faz isso e tal, mas ele tem que reservar um período e ele tem que se programar e planejar para que ele possa fazer o seu descanso e também as suas atividades físicas. Bom, agindo assim, nós vamos melhorar a condição física do bombeiro civil, nós vamos melhorar a formação e, o mais importante, nós vamos estar conscientizando esse profissional que a sua saúde, a sua condição física vai determinar a sua longevidade na atividade de bombeiro e ter uma
aposentadoria com qualidade e vai poder gozar essa aposentadoria com seus netos. E não vai ficar numa cama devido a uma atividade física incorreta realizada por profissionais que não eram competentes para aquela, função. Tá certo? Vamos para o próximo vídeo? Vamos falar um pouco sobre educação física na atividade de bombeiro civil? Continuamos no vídeo 3.